Boa noite a todos, queridos irmãos, amigos. É um prazer nos encontrarmos aqui na casa de Deus nesta noite. E agora nós iremos louvar ao nosso Deus cantando o hino de número 521. Ao som do piano nos coloquemos em pé, louvemos ao nosso Deus e preparemos o nosso coração para essa cerimônia. Reverentemente vamos ajoelhar para uma prece a Deus. Querido e bom Deus, louvamos o Teu santo nome pela oportunidade de estarmos na igreja nesta noite para juntos participarmos da Santa Ceia. Essa cerimônia instituída por Jesus tem o objetivo do perdão, da restauração, acima de tudo, o amor maravilhoso demonstrado pelo nosso Salvador, quando naquela noite disse aos seus discípulos que aquele gesto que ele estava tomando, iniciando a primeira Santa Ceia da história cristã, todas as vezes que fosse realizada em qualquer parte do mundo, deveria ela ser feita em memória de Jesus, o nosso Salvador, e por esse motivo aqui estamos, lembrando o seu sacrifício e o seu grande amor por todos nós. Restaure a nossa vida, dê alegria ao nosso coração, que possamos receber o refrigério do Espírito Santo através de bons pensamentos, um coração totalmente esvaziado do orgulho, da vaidade, um coração aberto para receber nesta noite o poder maravilhoso de Deus. Sê com todos os amigos que estão aqui, para juntos participarmos da ceia, bem como os amigos que nos acompanham pela internet. Aonde estiverem, desse vasto Brasil, de outras partes do mundo, recebam a bênção de Deus. Pois em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, suplicamos e agradecemos. Amém.
Nosso abraço a todos os amigos que aqui estão e alegria em poder recebê-los nesta noite. Eu quero também dar um alôzinho muito especial para você, internauta. Eu sei que várias partes do Brasil estão aí, outras partes do mundo. Entre em contato com o nosso Media Center para dizer de onde você está nos assistindo. E que a bênção de Deus requerida aqui atinja a sua vida e o seu coração, aonde você estiver. E nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem musical através da Aline. Este homem na cruz modificou a história. Hoje nós temos fé que ele virá em glória. Não somente uma cruz levou, mas também nossa dor.
Este hino que nós acabamos de ouvir agora pela Aline é um hino muito bonito, muito significativo. Ele fala da vitória da cruz, ou da vitória através do sacrifício de Jesus na cruz. Eu fico muito feliz quando eu vejo em uma noite como essa amigos queridos que nos visitam. Eu estou vendo e já sorri para vários que estão conosco. Inclusive, eu vejo aqui amigos que vieram pela informação que receberam pela internet. E nós temos a bênção de ter muito mais do que essa congregação de pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. Que a bênção e o poder de Deus que estamos buscando aqui nesse momento atinja profundamente o coração e a vida de todos que estão nos assistindo e nos vendo. Abra sua Bíblia em São João capítulo 13. São João capítulo 13. E nós vamos ler os primeiros versículos de São João 13, onde encontramos as seguintes palavras: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas e que havia saído do Pai e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos. Vamos agora para os versículos 13 e 14. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Naquela noite em Jerusalém, naquele entardecer, era uma quinta-feira. Os discípulos estavam com Jesus para juntos participarem da Páscoa. Não havia Santa Ceia. Ninguém sabia o que era Santa Ceia. Jesus reuniu-se com seus discípulos, de acordo com a Bíblia, em um lugar que deram o nome de cenáculo, ou uma sala grande. Quando Jesus chegou, os discípulos ali estavam para a cerimônia da Páscoa. O que é a Páscoa? O que era a Páscoa? Quando, há muito tempo atrás, os ancestrais deles saíram do Egito, de um cativeiro que durou 430 anos. E a Bíblia fala claramente que após os 430 anos de cativeiro no Egito, não ficou ninguém, nenhum das hostes de Deus ficou no Egito. Todos saíram. Naquela noite que eles saíram desse cativeiro, que gerações passaram no Egito, 430 anos, Deus instituiu a Páscoa. Então a Páscoa era uma cerimônia que os judeus comemoravam a cada ano, lembrando que os seus ancestrais haviam passado 430 anos no Egito e foram libertos pela mão forte de Deus através de Moisés. Estavam em Jerusalém agora judeus vindos de todas as partes do mundo. Celebrar a Páscoa era a mais importante data dos judeus. Celebrar a Páscoa era libertação, era alegria. As mulheres não podiam participar publicamente. Elas ficavam mais distantes, cuidando da casa, das crianças. Infelizmente, naquele período do Império Romano e no período inicial da era cristã, e mesmo antes disso, as mulheres eram apenas, olha o termo que eu vou usar, as mulheres eram apenas usadas para
procriar e cuidar da casa. Diferente das mulheres hoje, não é? As mulheres mandam no mundo. Eu estava ouvindo uma notícia agora, que a nossa presidente, ou a nossa presidenta do Brasil, é uma das mulheres mais influentes do mundo, uma mulher, junto com Angela Merkel, que é presidente da Alemanha. As mulheres hoje decidem tudo. Quantos homens, foque a televisão aqui, para a câmera aqui, para a congregação. Aqui para a congregação. Levante a mão, quantos homens acham que mandam em casa? Levante a mão. Eliezer é o seu sogro. Que bênção de Deus. Onde está a mulher? Deixa eu ver a esposa dele ali. Ela está rindo. Meu amor, diz ela agora no ouvido dele. Tem certeza disso? As mulheres mandam. As mulheres decidem. E no tempo de Jesus, as mulheres ficavam em casa e os homens iam para um lugar apropriado, deitavam-se em espreguiçadeiras e ficavam com os pés para o lado de fora, conversando, batendo papo, iam participar da Páscoa, depois encontrariam com a família. E sabe o que acontecia naquela ocasião? Enquanto eles estavam deitados assim de lado, conversando, com os pés para fora, vinha um empregado e lavava os pés. Lavava os pés para refrescar do calor da Palestina e também para limpar os pés. Naquela reunião onde estavam Jesus e os discípulos, eles ficaram aguardando. Onde está o empregado? Onde está o servo que vai lavar os pés? Não apareceu ninguém. A leitura que eu acabei de fazer agora diz que Jesus, tirando as suas vestes exteriores, hoje seria o paletó, tirando as vestes exteriores, os homens usavam túnicas naquela época. Jesus tirou a túnica exterior para ter maior mobilidade, e a Bíblia diz que Jesus cingiu-se. Cingir é o seguinte: ele pegou a toalha, colocou assim no ombro, pegou uma bacia de barro, encheu de água e foi no primeiro discípulo. A Bíblia não diz quem foi o primeiro discípulo, mas Jesus começou a lavar pés sujos, machucados. Não havia pavimentação das ruas, das avenidas, eram esburacadas, com barro, com pedras. Os homens não usavam sapato e meia. Os pés estavam machucados e sujos. Jesus pega aquela água e joga em pés sujos, machucados. A água desce lodosa, suja, possivelmente fétida. E quem está lavando os pés dos discípulos? O Senhor Deus, Criador do universo, mantenedor da raça humana, está agora como servo, ajoelhado, lavando pés sujos de homens que questionavam, antes do início daquela cerimônia, quem seria maior em um reino que eles achavam Jesus ia estabelecer. O Messias chegou para ser vitorioso e restaurar o trono de Davi. Não vamos ter mais as bandeiras romanas tremulando nos muros de Jerusalém. Não, isso o Messias vai resolver. E agora eles veem Jesus tirar a veste exterior e começar a lavar os pés. Algumas coisas aconteceram. Jesus chegou em frente os pés de Pedro. E Pedro disse assim: Senhor, eu não. Os meus pés o Senhor não vai lavar, não. Era orgulho de Pedro? Era vaidade de Pedro? Não. Poucos dias antes, Jesus fez a primeira pesquisa de mercado do cristianismo. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Isso está na Bíblia. Ele perguntou outras palavras: quem dizem por aí que eu sou? Amigos queridos, se Jesus se preocupava
com aquilo que pensavam dele, por que nós também não vamos nos preocupar com a nossa postura, com a nossa ética, com decoro, com a forma como falamos ou agimos? Alguns há que dizem: não importa o que pensam de mim, eu não quero saber. É aquele velho jargão popular: eu sou o que sou. Não, nós devemos nos preocupar, porque em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. As pessoas estão nos olhando, estão nos observando a forma como falamos, como agimos, como nos comportamos, principalmente quando não estamos na igreja, quando não estamos perto de alguém da família, quando algum amigo não está olhando. Nós temos a liberdade de agir, de falar, de comer, de ir, de vir dentro da Constituição. Porém, a nossa postura ética como cristãos deve ser mantida onde estivermos. E Pedro havia dito poucos dias antes: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando perguntou Jesus para os discípulos, repito: quem dizem que eu sou? E alguém disse: olha, falam por aí que tu és Elias, que tu és Jeremias, um dos profetas que ressuscitou. E Jesus ficou triste. E então Pedro, mais audaz de todos, levanta-se e diz: não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E agora vem o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo, ali do lado dele para lavar os pés. Ele disse: não, os meus pés tu não vais lavar. E Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai ter lugar comigo no reino de Deus. Então Pedro disse: me dê um banho, me lava todo. E Jesus disse: não, a cabeça está limpa, o corpo está limpo, somente os pés. E chegou então a vez de Judas. Eu não sei se porventura há alguém aqui nesta noite, ou que está nos assistindo, que tem o coração fechado, como Judas estava na Santa Ceia. Olhem o que eu li em São João, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1, 1 e 2. Versículo 2: e tendo Satanás entrado no coração de Judas, ele tomou a ceia. Ele tomou a ceia com o coração fechado para o poder do Espírito Santo. Mas algo aconteceu com Judas, que pode acontecer agora comigo e com você. O último apelo de misericórdia foi dado. Por isso que eu tenho insistido para participarem da ceia. A ceia foi feita para pecadores, como eu. A ceia foi feita para a restauração de pecados, como o efeito de um novo batismo, que tem como objetivo purificação da vida. E Jesus chega com aquela bacia diante de Judas, e o último apelo de misericórdia o Espírito Santo faz na mente de Judas: Judas, abra o coração, diga que você traiu Jesus, que você já traiu, peça perdão, se restaure. E enquanto Jesus estava ali abaixado, lavando os pés de Judas, veio a tentação, que atinge você e eu, em uma hora como essa da Santa Ceia, em um momento como esse da Santa Ceia. Veio aquela tentação, e Satanás coloca na mente de Judas a tentação. Espera um pouquinho. Esse homem que está abaixado aí, que você está vendo a nuca dele, os ombros abaixado, lavando seus pés, não pode ser o Messias. O Messias virá glorioso, vitorioso, para reinar, para estabelecer novamente o trono de Davi. O Messias não é o empregado. E ele fechou o coração para o último apelo do Espírito Santo. Participou da ceia. O termo que eu vou usar agora é pesado. Participou da ceia possesso.
Existe a possessão branda, aquela que ninguém percebe, mas Satanás está no coração da pessoa. Como? Por hábitos e pecados acariciados e não confessados. Judas levantou-se. A Bíblia diz que ele ouviu as palavras de Jesus, que Jesus falou: o que você tem a fazer, vá e faze-o depressa. Judas saiu, era noite, fez-se noite no coração dele. Abriu a porta do cenáculo e saiu, e fechou a porta do cenáculo atrás de si. A hora que ele fechou a porta do cenáculo atrás dele, a porta da graça fechou para ele. 2 homens naquela noite traíram Jesus. 2 homens naquela noite traíram Jesus: Judas e Pedro. Jesus havia avisado a Pedro: antes que o galo cante, não uma, nem 2, mas 3 vezes você vai me trair. E Pedro disse: Senhor, eu não, contigo eu vou até a morte. Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, você não vai fazer nada disso. Antes que o galo cante, nesta noite, não é amanhã, não é daqui a uma semana. Por isso que a Bíblia fala, irmãos queridos, amigos que me ouvem pela internet, por isso que a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Nós não nos conhecemos a nós mesmos em um momento de crise, quando somos pegos de surpresa, quando não gostamos de alguma coisa, a parte irascível, a parte dura do coração aflora e nós somos pegos de surpresa. Barbaridades incríveis são feitas nessa hora. Judas traiu Jesus. Mas o que eu li em São João capítulo 13, versículo 1 diz: e tendo Jesus amado os que com ele estavam no mundo, amou até o fim. O fim estava ali. O fim chegou. E quando o galo cantou, Jesus lá de dentro da casa do sumo sacerdote virou o seu corpo e olhou para Pedro. O pobre Pedro traidor estava em volta de uma fogueira, estava iluminado. Jesus viu Pedro e Pedro viu Jesus lá dentro. Os olhos de Jesus bateram em Pedro e disse: os olhos disseram: seu miserável, seu infeliz, eu falei para você, eu te avisei, e mesmo assim você não se tocou, você não se ligou. Foi isso que os olhos de Jesus falaram para Pedro? Não. A Bíblia diz que Jesus olhou com amor, e os olhos de Jesus disseram: meu amigo querido, eu te avisei, você me traiu, mas eu te amo. E tendo Jesus amado os que com ele estavam no mundo, até o último momento de traições duplas, como Judas e Pedro, amou até o fim. O ano terminou. 2012 terminou. Acabou 2012. E eu pergunto: você amou até o fim? Você amou até o fim do ano? Você conseguiu amar quem te machucou, quem te ofendeu, quem te caluniou, quem tendo se levantado de acordo com a oração mais difícil lá do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, tendo se levantado, fez ou fizeram outros todo mal contra você. E a Bíblia diz: orai por eles, é a oração mais difícil. Conseguimos amar até o fim as pessoas da família? Ou rompemos com alguém durante o ano? Conseguimos amar pessoas aqui da igreja até o fim? Conseguimos amar aquele chefe lá do trabalho que machuca, que ofende, que critica? Nós colocamos limites para amar. E eu amo se você me amar. Eu te quero bem se da mesma forma você me quiser bem. Eu te convido para um jantar na minha casa se você tiver me convidado para pizza na sua. E nós colocamos limites para o amor e chegamos no fim do ano
para uma Santa Ceia, e eu afirmo que você deve tomar a Santa Ceia. E então vem à mente, de acordo com o que eu acabei de falar agora, pastor, mas eu estou aqui com o coração quebrado com alguém. O que eu faço agora? Eu tenho pecados no meu coração que a minha esposa não sabe, que o marido não sabe, que ninguém sabe, realizados no oculto, no escondido. O que eu faço? Sabem o que você e os senhores devem fazer? Vê se dá para ouvir aí atrás o meu estalo de dedo. Dá para ouvir? Deu para ouvir lá no fundo? Sabe quanto tempo demora a justificação pela fé? Um estalo de dedos. Você entrou aqui na igreja arrebentado, o coração triste. Tente imaginar um dos homens mais ricos do mundo dar uma festa em uma mansão aqui na nossa cidade de São Paulo. A mídia toda está ali presente para aquela festa, mas ninguém pode entrar porque a festa é muito restrita. E você lembra que um desses homens mais ricos do mundo é o seu amigo de adolescência, que mora fora do Brasil há mais de 2 décadas. E você pensa, é o Carlinhos, não é o Dr. Carlos, multimilionário, bilionário, é o Carlinhos. E por incrível que pareça, eu estou passando com o meu carro agora, aqui do lado da casa dele, e ouvi pelo rádio da festa que está sendo dada. Por sinal, eu estou vendo os holofotes, é aqui do lado, vou entrar na rua. Você para o carro com a roupa de trabalho que você está, chega naquela mansão e vai entrando e 5 seguranças te barram e dizem, onde está o convite? E você diz, eu não preciso. O Carlinhos é meu amigo de infância, adolescência. Que Carlinhos você está falando? Nós não conhecemos nenhum Carlinhos. O dono da festa, você se refere ao Dr. Carlos, meu amigo? Falam aquela porção de coisas. Por uma providência de Deus, o Carlinhos aparece na sacada daquela mansão para atender uma ligação. E ouve o barulho do segurança falando com você. E a hora que você olha para ele, ele não te conhece. E você diz, oi Carlinhos, tudo bem? Sou eu, o Tiago, lá de Vila Matilde, lembra? Que a gente pinava pipa lá, você lembra que a gente corria lá no corredor da igreja? Rapaz, tudo bem? Entra aqui, meu amigo, sobe aqui. Em um momento você estava fora da festa. Em um momento você está dentro da festa. Você chega na porta da igreja perdido. Você entra na igreja justificado e é salvo pelo sangue de Jesus. Isso é justificação pela fé. E como eu vou fazer com quem eu briguei? Coloque no seu coração a reconciliação. Chegue em casa, telefone, passe um e-mail, vá até a casa da pessoa, reconcilie-se no seu coração com Deus, participe da ceia e receba a bênção do perdão, porque Jesus, tendo amado os seus que estavam com ele no mundo, amou até o fim. E lá da cruz, ele te viu. Lá da cruz ele te enxergou. E o seu grande amor te perdoou, e a mim te resgatou, e a mim e a todos nós salvou. Que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida ao participarmos agora da Santa Ceia. Que Deus nos abençoe. Amém.
Eu chorei muitas vezes, sem pensar quanto amor Ele deu, quanta dor padeceu. Pelo mundo das trevas caminhou por amor sem reservas, entregou o seu corpo, sua alma e o coração. Grande amor, grande amor. Ocultado nas trevas do terror, padeceu a miséria. O Senhor, suas mãos cravejadas, seus pés inchados, em seu peito ofegante, grande dor ao olhar para o mundo. Sem amor, na agonia da morte, se entregou. Grande amor, grande amor. Mas em meio à tristeza nasce a luz do sol, pois sua morte traz salvação. Sacrifício perfeito traz justiça e paz ao pecador. A agonia da morte, a tristeza da morte, toda angústia da morte por mim. Primeiro Coríntios 11, 22 ao 24. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Vamos nos colocar de joelhos para orarmos pelo pão. Poderoso Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para participarmos dessa Santa Ceia. Pedimos, ó Pai, que o Senhor limpe o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos perdoe de todos os pecados. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que possamos recordar de tudo aquilo que fizemos de mal para outras pessoas e que nós possamos nos arrepender, pedir perdão a essas pessoas e colocar a nossa vida de acordo com a sua vontade, Pai. Neste momento vamos participar, como o Senhor nos orientou, do pão. O pão que representa o seu corpo, o corpo que foi sacrificado por cada um de nós, o corpo que foi crucificado, o corpo que foi cuspido, o corpo que recebeu tudo aquilo que nós merecíamos, Pai. Neste momento, nós pedimos que o Senhor nos perdoe e nos ajude, e que este pão que nós vamos comer seja, ó Pai, para nós a alegria do Teu perdão, a alegria de poder estarmos perto de Ti. Dá-nos a Tua paz e a Tua bênção, ó Pai, no doce nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz, e tendo Jesus dado graças, partiu o pão. Partir o pão tem um simbolismo muito grande para todos os cristãos de todas as épocas, de todas as eras. Eu não sei exatamente como foi o procedimento daquela primeira Santa Ceia, quando Jesus serviu o primeiro discípulo. Eu não sei quem foi, a Bíblia não diz. Apenas a Bíblia diz que Jesus deu graças, pegou um pão e partiu e deu para Pedro. Pegou outro pedaço para Tiago, outro pedaço para André, outro pedaço para João. Foi dando para cada um dos discípulos. E depois que eles pegaram aquele pedaço de pão, Jesus disse assim: comam este pão. Este pão simboliza o meu corpo que é partido por vós. Naquele momento, os discípulos não entenderam. Imagine que quase 2000 anos depois, que oportunidade temos em conhecer exatamente os simbolismos que vieram após a cruz. Porque aquela era a quinta-feira, 18 horas que antecediam a cruz. Eles não sabiam. Nós sabemos. Eles não entendiam. Nós entendemos. Eles aguardavam Jesus para os seus dias. Eles pregavam como se a volta de Jesus fosse nos seus dias, aquele Jesus que eles viram subir 40 dias após a cruz. Mas nós sabemos que Jesus poderá vir na nossa geração. E a bênção desse momento é maravilhosa. Todos que vão participar desse pão, por gentileza, se coloquem em pé. Ao receberem o pão, assentem-se em oração e em silêncio e aguardem que todos tenham recebido para juntos participarmos.
Recebam esse pão e a bênção de Deus. Com reverência, para o perdão dos nossos pecados, uma nova vida em Cristo Jesus, participemos desse pão todos juntos. Amém. A palavra de Deus, ainda em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 25 e 26 diz: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes
que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Convido a todos para de joelhos falarmos com Deus. Nosso Pai querido, nós estamos aqui diante desses cálices com suco de uva, simbolizando o sangue que o Teu Filho derramou na cruz por todos nós. Queremos primeiramente Te louvar pelo privilégio que temos, pois dessa maneira nós reconhecemos publicamente diante dos Teus anjos, diante de Ti, que reconhecemos o grande valor do sacrifício que o Teu Filho fez por cada um de nós. Queremos, ó Pai querido, Te pedir que ao ingerir esse símbolo, nossos corações, nossas mentes possam ser transformados, que nós possamos, Senhor, de uma forma eficiente, testemunhar do Teu amor, da Tua palavra, para que o Teu Filho possa voltar o mais breve possível. Esteja sempre conosco, é o que Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Todos que vão participar deste puro suco da uva que simboliza o sangue de Jesus, queiram se levantar por gentileza. E da mesma forma que procedemos com o pão, vamos fazer com o vinho. Ao pegar o seu cálice, fique em oração até que todos tenham recebido.
com esta bênção maravilhosa dessa restauração em Deus, com esse poder, participemos desse símbolo todos juntos. Amém. Nesta tarde eu estive conversando com um amigo muito querido e irmão nosso aqui da igreja. As lágrimas correram pelo seu rosto, a sua voz embargou quando eu disse: irmão Enoque, logo após a ceia na igreja, eu vou na sua casa levar a Santa Ceia. Guarde esse cálice como lembrança sua. Fique com esse cálice na sua mão, leve para casa, leve o seu cálice, ponha no bolso, leve o cálice. Uma lembrança da última Santa Ceia de 2012, que você, os senhores, nós tivemos a bênção de participar aqui na igreja. O irmão Enoque chorou porque ele gostaria de estar aqui. Ele teve o seu baço extraído em uma cirurgia. Ele quase morreu no Hospital das Clínicas. Ele está em recuperação plena. A voz dele está bonita, mas ele está muito fraco. Como ele gostaria de estar aqui na igreja, como nós estamos agora. Como você que está aí em Portugal e disse que a única igreja que você assiste é a igreja de Vila Matilde, aqui do Brasil, aqui em São Paulo. Eu não sei quem você é. Eu apenas sei que você mandou um recado dizendo que todas as vezes que temos um culto na igreja, você recebe a bênção de Deus aí na sua casa em Portugal. Outras partes da Europa, do mundo, do Brasil. Quantos gostariam de estar aqui? Nós somos privilegiados e por este privilégio nós vamos fazer como Jesus fez após a ceia. Cantou um hino com os discípulos e foi para o monte orar. O hino 13 tem um significado muito lindo, porque ele diz em sua poesia: louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Qual dom? O hino responde que por nós pecadores morreu na cruz. E os remidos então cantam o quê? Aleluia, toda a glória, te rendemos sem fim, aleluia, por esta graça maravilhosa nós te rogamos. E a bênção de Deus, ao cantarmos este hino, faça com que, ao termos aquela tentação diária que a Bíblia retrata que José passava, pela qual José passava, era a tentação diária que ele tinha. Nós olhemos para esse cálice em algum lugar lá do quarto, ou da cozinha, ou na sala, e nos lembramos: opa, espere aí. Como Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás, para longe, Satanás. E olharmos que na noite do dia 23 de dezembro de 2012, nos reconciliamos com Deus, nos reintegramos ao corpo de Cristo, pedimos perdão, fomos restaurados, e a palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para os que foram remidos pelo sangue de Jesus. Louvado seja o seu nome. Com alegria, vamos cantar o hino 13, e antes do hino 13, eu fico pensando, como é a voz de Jesus? Porque a Bíblia diz que cantaram um hino e foram para o monte. Como é a voz de Jesus cantando? Eu ouvi muito doce a falar-me com amor. Há um hino que diz: a divina voz de Jesus é a voz do Espírito Santo que toca em seu coração. Vamos com alegria cantar o hino 13.
nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Querido e bom Deus, muito obrigado pela graça maravilhosa, misericordiosa de Jesus que nos atingiu. Muito obrigado por esse perdão e por esse amor dados na cruz. E suplicamos, ó Deus, para todos nós que aqui estamos, para os amigos internautas que nos assistem, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que agora o Senhor nos olhe com muito amor e nos dê a bênção da paz, a bênção do perdão e a bênção maravilhosa da esperança da volta de Jesus, pois em seu nome suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Abrace quem está do seu lado. Deseje a bênção de Deus. A alegria maravilhosa de estarmos aqui na igreja. A bênção de podermos nos abraçar, nos confraternizarmos, nos reconciliarmos. A bênção de Deus de uma nova vida. Podeis nos assentar? Podeis nos assentar? Podeis nos assentar? Nós vamos sair reverentemente aqui da frente primeiro e vamos abraçar os amigos aí à porta da igreja. Lembrando que temos ainda o próximo sábado e no dia 31 de dezembro nós vamos estar aqui na igreja no pôr do sol para o culto de passagem do ano com a bênção de Deus. Até lá, que Deus a todos abençoe. E você que está nos assistindo pela internet, que Deus te abençoe. Que Deus esteja em sua vida. Que Deus te abrace com amor. E sinta o carinho da igreja aqui de Vila Batilde em sua vida e em seu coração. E ao sairmos agora, vamos parar um pouquinho e ver a frente da igreja como está bonito. Os irmãos vão ver. Que Deus a todos abençoe.